E nessa cultura de desenvolver um sentido, né, de um raciocínio filosófico do que vem depois, do que nos espera, do sentimento afetivo que ali havia, porque se não há afetividade, não há por que você enterrar lá numa caverna direitinho, para que não seja atacado aquele seu ente querido, né, pelas presas que ali existiam. Lembramos que isso é da época ainda do tigre dente de sabre, né, e outros animais mamíferos de porte grande. Deste desenvolvimento de enterrar os mortos com instrumentos, nós vamos avançando. Imagine, né? Depois o Homo sapiens vem com o desenvolvimento tecnológico. Tecnológico, eu digo, não é de eletrônica, né? Mas o desenvolvimento agrário, agrícola, estabelecendo aldeias, se fixando numa determinada terra, desenvolvendo cidades. Quando surge a primeira cidade, de fato, a primeira civilização, quando falamos de civilização com já uma estrutura organizada, de hierarquia, de formação, que são os sumérios, 4.000 anos antes de Cristo. E desse sentimento que nós vemos e nos lembramos daí muitos séculos, milhares de séculos à frente, do que os romanos quando invadiram a Gália, dos celtas, dos druidas, dos sacerdotes que viviam sobre as grandes árvores, na floresta, fazendo seus cultos a seus deuses. Os próprios sumérios que em 2100 constroem templos gigantescos, os zigurates, onde já temos sacerdotes, né? Ou seja, o ser humano transcendente começa a surgir. E talvez na calada interior, naqueles momentos de meditação, dentro de um templo, fora de um templo, no meio de um sistema tribal ou numa civilização já desenvolvida, o ser humano, no seu silêncio interior, talvez a partir daquele momento consegue perceber, sentir, ser intuído e intuir capacidades muito além do que imaginava. Sacerdotes que, mesmo aqueles que com as práticas rituais exteriores, ainda assim possuíam, como as tribos norte-americanas, os seus xamãs, né, com suas visões, suas premonições, que se estende ao longo de várias civilizações, né, e mesmo entre, talvez a gente possa erroneamente pensar que se trata de um povo de cultura atrasada no nosso ponto de vista, ou consideramos tribal, ultrapassadas, ainda em desenvolvimento, mas vamos lembrar que o pai da filosofia, Sócrates, onde a civilização grega havia adquirido um grande avanço em termos, né, comparativos com outras à sua volta, Sócrates, desde criança, narra, através de Platão, que tinha dentro de si uma voz interior que lhe tirava de enrascadas, que lhe orientava em decisões importantes, que ele comumente solicitava apoio. O daimon que ele falava, o sentido de demônio muito diferente depois do que nós adquirimos na cultura cristã, né? Era um gênio interior, talvez um espírito, não sei dizer o conceito que se tinha naquela época, né? Mas temos ali a presença, né, a sensibilidade de alguma coisa que não se escutava com os ouvidos que a terra há de comer, nem se via com os olhos físicos, mas sim alguma coisa além dos nossos sentidos físicos. No século I da nossa era, tínhamos um grego, um filósofo chamado Apolônio de Tiana, que era muito famoso em sua época. E em determinado momento, numa de suas palestras, de suas dissertações ao povo, ele interrompe o seu falar e avisa o imperador, porque estamos na era dos romanos, né? Os gregos haviam sido dominados pelos romanos, assim como outros povos, mas devido à sua grande cultura haviam se tornado professores dos filhos de romanos durante séculos. E eram muito benquistos. O imperador acaba de falecer.
Trajano agora assume a posse. E os efésios ficaram muito assustados, porque sabiam que o imperador, que até então eles não sabiam que havia desencarnado, Dominiciano, era um imperador muito rígido. E tinham medo de que seria interpretado isso como uma ofensa. Começaram a se afastar, até que dia seguinte chega um mensageiro informando o ocorrido. Então, o grande filósofo grego havia tido uma visão longe, além dos limites da visão física, uma clara evidência do que estava acontecendo naquele exato momento. Naquele exato momento em que acontecia os cortejos fúnebres em Roma, ele havia visto, tendo uma visão no seu campo mental.